Quantas vezes você já foi ferido por alguém, seja com palavras afiadas, atitudes de desprezo ou até mesmo pelo simples silêncio de quem você mais confiava? A ferida não é só no coração, mas também no orgulho. É como se quisessem reduzir o seu valor, te diminuir diante de si mesmo e dos outros. Mas aqui está a verdade. Ninguém tem o poder de te rebaixar sem a sua permissão. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está na vingança, nem em devolver na mesma moeda, mas em se tornar tão inabalável, tão centrado e tão seguro de si, que a outra pessoa se vê pequena diante da sua grandeza. O que fere um estoico não são os ataques externos, mas a maneira como ele escolhe reagir a eles. Se você quer fazer quem te feriu se sentir pequeno, não precisa de gritos, nem de humilhação. Precisa de postura, precisa de silêncio estratégico. Precisa de ações que demonstrem que nada nem ninguém tem o poder de controlar a sua mente. Hoje, você vai descobrir exatamente como transformar a dor em força, a humilhação em poder e o desprezo em combustível para elevar a sua vida. Vamos aos ensinamentos. Lição 8. O poder do silêncio. Quando alguém te fere, a primeira reação natural é querer responder na mesma moeda. É o impulso humano de devolver a dor, de mostrar que você não é fraco, mas o estoico enxerga além. Ele entende que o silêncio, quando usado com firmeza, é uma arma muito mais poderosa do que qualquer palavra carregada de rancor. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. Ele deixa o outro falando sozinho. Ele corta a expectativa de te ver reagindo e, principalmente, mostra que você não está disposto a entregar o controle da sua mente a ninguém. Imagine a cena. Alguém te provoca, esperando que você perca o controle, que se irrite, que exploda. Mas em vez disso, você mantém a calma, respira fundo e não se deixa afetar. Esse silêncio não apenas desarma quem tentou te ferir, mas também o faz se sentir pequeno, porque ele percebe que não tem poder sobre você. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo, ou seja, não se rebaixar ao nível de quem te atacou, mas sim se elevar em postura e grandeza. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez do ataque, você está afirmando: eu sou maior do que isso. Eu não me deixo controlar. O silêncio é desconfortável para quem esperava uma guerra. É como um espelho que mostra ao outro a própria pequenez. Ele queria causar caos, mas encontrou serenidade. Ele queria te ver em ruínas, mas viu alguém sólido e inabalável. É nesse momento que quem tentou te ferir começa a perceber. Na tentativa de te diminuir, acabou se diminuindo diante da sua calma. Não é sobre se calar por medo, mas sobre escolher quando e como falar. O silêncio do estoico não é vazio, é cheio de significado. Ele grita mais alto do que qualquer resposta agressiva. E quando você domina esse poder, quem te feriu se sente pequeno não porque você revidou, mas porque você mostrou que não precisava. Lição 7. Cresça em silêncio. Evolua em grandeza. Nada incomoda mais alguém que te feriu do que perceber que, em vez de cair, você se levantou ainda mais forte. Crescer em silêncio é uma das lições mais poderosas do estoicismo. Em vez de gastar energia com brigas, justificativas ou vinganças, o estoico usa a dor como combustível para se tornar melhor. E quando você cresce em silêncio, quem tentou te diminuir se sente pequeno diante da sua evolução. Pense em todas as vezes que alguém duvidou de você, disse que você não era capaz ou até tentou te atrapalhar. A maior resposta não é dizer "eu consigo". A maior resposta é mostrar com suas ações que você não apenas conseguiu, mas superou todas as expectativas. O crescimento não precisa de plateia. Ele acontece em silêncio, na disciplina, na constância e na resiliência. Os estoicos sabiam que a verdadeira grandeza não precisa de reconhecimento externo. É algo que você constrói dentro de si e que naturalmente transborda para fora. E quando isso acontece, o impacto é inevitável. A pessoa que tentou te ferir percebe que todo o esforço dela foi inútil porque, no fim, você cresceu. Esse tipo de evolução é desconcertante para quem apostava na sua queda. É como se, sem palavras, você dissesse: você não me quebrou, você me fortaleceu. Crescer em silêncio é deixar que os resultados falem por você. É mostrar que não importa o que fizeram contra você, nada foi capaz de parar a sua jornada.
E é nesse momento que quem te feriu se sente pequeno. Porque ele percebe que, no lugar de arruinar sua vida, ele acabou sendo apenas um impulso para a sua ascensão. A vida tem um jeito irônico de transformar dor em força. E quando você entende isso, nenhuma ofensa é capaz de te parar. Lição 6. O domínio das emoções. Uma das maiores armas que alguém pode usar contra você é tentar te controlar emocionalmente. Se conseguem te tirar do sério, se conseguem te ver gritar, chorar ou se desesperar, eles sentem que venceram. Mas aqui entra a sabedoria estoica. O verdadeiro poder está em dominar suas emoções. Quando você controla suas reações, você tira das mãos do outro a única arma que ele tinha contra você. Dominar as emoções não significa não sentir. O estoico sente a dor, a raiva, a decepção, mas ele não se deixa governar por esses sentimentos. Ele entende que sentir é natural, mas reagir de maneira impulsiva é uma escolha. E quando você aprende a segurar essa escolha, você se torna inatingível. Imagine a frustração de alguém que tenta te ofender e não consegue arrancar de você nem mesmo uma expressão de raiva. O ataque perde completamente o sentido, porque não encontra espaço para crescer. É como lançar uma pedra contra uma montanha. Ela simplesmente cai no chão sem causar nenhum impacto. O domínio das emoções é um treinamento diário. É aprender a respirar antes de responder. É observar os próprios pensamentos e escolher quais merecem a sua atenção. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos delas. Isso significa que nada do que acontece fora pode te ferir, a menos que você permita que aquilo entre e se instale dentro de você. E quando você demonstra esse nível de autocontrole, quem te feriu se sente pequeno, porque a intenção era te ver abalado. Mas o que ele encontra é alguém centrado, calmo e forte. O domínio das emoções transforma você em uma fortaleza. E diante dessa fortaleza, qualquer tentativa de te ferir se torna inútil. Lição 5. A indiferença como resposta. Não existe algo que machuque mais quem tentou te ferir do que a indiferença, porque o oposto do amor não é o ódio, é o desprezo. O ódio ainda demonstra que a pessoa conseguiu espaço dentro de você, ainda prova que ela importa. Mas a indiferença é como dizer silenciosamente: você não tem poder nenhum sobre mim. O estoico sabe que dar atenção a quem tenta causar dor é exatamente o que alimenta esse tipo de comportamento. Quando você reage com fúria, quando tenta se justificar ou até mesmo devolver o golpe, você está entregando ao outro a validação que ele queria. Mas quando você simplesmente ignora, quando continua vivendo a sua vida, como se nada tivesse acontecido, quem tentou te ferir percebe que não conseguiu sequer arranhar a sua paz. A indiferença não é frieza, é sabedoria. É a capacidade de separar o que realmente importa do que é apenas barulho externo. Marco Aurélio dizia: se alguém te prejudica, não se deixe levar pela raiva, mas pergunte a si mesmo: será que isso realmente me causa dano? Muitas vezes, o suposto ataque só tem poder porque nós damos esse poder a ele. Quando você responde com indiferença, você mostra que está em um nível acima. Quem tentou te atingir esperava fogo, mas encontrou gelo. Esperava reação, mas encontrou silêncio. Esperava lágrimas, mas encontrou firmeza. Esse contraste faz a pessoa se sentir pequena, porque ela percebe que todo o esforço para te abalar foi em vão. A indiferença é como um muro invisível. Ela protege sua mente, preserva sua energia e enfraquece quem deseja te atingir. E quanto mais você pratica essa habilidade, mais livre se torna. Afinal, nada é mais poderoso do que viver sem dar importância ao que não merece. E quem tentou te ferir diante disso, não tem escolha a não ser se sentir irrelevante diante da sua grandeza. Lição 4. Transforme a dor em sabedoria. O que diferencia uma pessoa comum de um estoico é a forma como ela lida com a dor. A maioria vê a dor como algo que a derruba, como uma ferida que nunca cicatriza, mas o estoico enxerga na dor um mestre. Ele sabe que cada golpe, cada traição e cada decepção é uma oportunidade de aprendizado. E quando você transforma a dor em sabedoria, você se torna tão forte que quem te feriu não consegue compreender a sua grandeza. Epicteto dizia: o sofrimento nos mostra quem realmente somos. A dor revela nossas fraquezas, mas também aponta onde precisamos crescer.
Em vez de se tornar amargo ou vingativo, o estoico usa a dor como um farol, que guia para uma vida de mais clareza, disciplina e força. Cada ferida se torna uma lição. Cada queda se torna um degrau para subir ainda mais alto. E é aí que acontece a verdadeira virada. Aquilo que era para te destruir se transforma em combustível para a sua evolução. O que era para ser uma corrente que te prendia se torna uma chave que abre novos caminhos. Enquanto muitos se afundam no ressentimento, você ergue sua mente e constrói sabedoria. Quem te feriu não espera isso. Ele espera te ver frágil, quebrado, implorando por respostas. Mas em vez disso, você se ergue ainda mais consciente, ainda mais sábio e ainda mais preparado para a vida. Isso faz a pessoa se sentir pequena, porque percebe que, na tentativa de te ferir, acabou contribuindo para o seu fortalecimento. Transformar dor em sabedoria é uma escolha. Você pode se vitimizar ou pode se reinventar. Pode reclamar da vida ou pode aprender com ela. E no fim, a maior vitória não é provar nada para os outros, mas provar a si mesmo que nada é capaz de te parar. E quem te feriu ao ver isso, entende que a verdadeira derrota não foi sua. Foi dele. Lição 3. Siga em frente sem olhar para trás. Um dos maiores erros que alguém pode cometer depois de ser ferido é ficar preso ao passado, revivendo a dor repetidamente. Mas o estoico sabe que o que já aconteceu não pode ser mudado. A única coisa que pode ser transformada é o presente. Por isso, a atitude mais poderosa que você pode ter é seguir em frente sem olhar para trás. Seguir em frente não significa esquecer como se nada tivesse acontecido, mas escolher não viver preso àquilo que já não faz parte de você. É dar mais valor ao futuro, que ainda pode ser construído, do que às feridas que já foram deixadas. E quando você continua sua vida com confiança, quando você se recusa a parar por causa de quem te feriu, essa pessoa se sente pequena, porque ela percebe que não tem mais lugar no seu caminho. O apego ao passado é uma prisão invisível. Ele consome energia, rouba a alegria e impede o crescimento. Mas ao soltar essas correntes, você experimenta uma liberdade que poucos conseguem alcançar. Marco Aurélio dizia: não perca tempo pensando no que os outros fazem de errado. Foque no que você deve fazer de certo. Essa é a essência de seguir em frente. Manter os olhos no que realmente importa. Quem tentou te ferir acreditava que você ficaria preso, estagnado, marcado pela dor. Mas quando você mostra que consegue seguir em frente com a cabeça erguida, a sensação de poder que essa pessoa tinha simplesmente desaparece. O passado não te prende, e isso os faz perceber o quanto são pequenos diante da sua capacidade de recomeçar. Seguir em frente é a maior prova de grandeza. É dizer ao mundo: nada pode me parar. É mostrar que você não é definido pelas dores que sofreu, mas pela força com que decidiu continuar. E quando você faz isso, a vida se abre. Novas portas surgem e quem tentou te ferir fica preso na própria insignificância. Lição 2. Mostre sua felicidade sem precisar deles. Poucas coisas fazem quem te feriu se sentir mais pequeno do que perceber que a sua felicidade não dependeu deles, nem da presença, nem da validação, nem do arrependimento. A maior vitória não é se vingar, mas sorrir com autenticidade enquanto segue construindo uma vida plena. A felicidade é o grito silencioso que cala a boca de quem desejou a sua queda. O estoico entende que a felicidade não pode ser terceirizada. Não está no que os outros fazem ou deixam de fazer, mas naquilo que você escolhe cultivar dentro de si. Marco Aurélio lembrava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que ninguém pode roubar sua paz se você não permitir. Quando você começa a prosperar, a se cercar de boas companhias, a realizar conquistas pessoais e profissionais, quem tentou te ferir observa de longe, em silêncio. Eles esperavam ver fracasso, desespero e estagnação. Mas em vez disso, veem evolução, progresso e alegria genuína. Essa visão os consome por dentro, porque desmonta toda a narrativa de que sem eles você não seria nada. Mostrar sua felicidade não é ostentar, não é jogar na cara. É simplesmente viver de forma plena, consciente e verdadeira. É se levantar todos os dias com a certeza de que a sua vida não gira em torno do que fizeram contra você. E quando você demonstra isso, quem te feriu se sente pequeno,
porque entende que não conseguiu ocupar o espaço que desejava na sua mente. Nada é mais poderoso do que sorrir de verdade, mesmo depois da dor, porque esse sorriso é a prova de que nada te quebrou, de que você escolheu viver acima das feridas. Quem te feriu esperava ver escuridão, mas encontrou luz. E diante dessa luz, a sombra dele se torna insignificante. Lição 1. Viva de tal forma que sua existência já é uma resposta. O último e mais poderoso passo para fazer quem te feriu se sentir pequeno é viver de tal maneira que a sua própria vida se torne a resposta. Não precisa de palavras, não precisa de confrontos, não precisa de explicações. A sua disciplina, o seu caráter, a sua resiliência e a sua paz já falam mais alto do que qualquer discurso. Os estoicos nos ensinam que a vida é medida pelas ações, não pelas opiniões. E quando você decide viver com grandeza, sem carregar rancor, sem precisar provar nada a ninguém, você se coloca em um nível tão elevado que quem tentou te ferir simplesmente desaparece na irrelevância. Porque não há como competir com alguém que transformou cada golpe em força e cada dor em sabedoria. Viver bem é a maior resposta. É mostrar que, mesmo depois das quedas, você se ergueu. Que mesmo depois da traição, você continuou acreditando em si. Que mesmo depois da decepção, você seguiu acreditando na vida. Essa postura não só faz quem te feriu se sentir pequeno, como também inspira quem observa de fora. Imagine olhar para trás, anos depois, e perceber que aquelas pessoas que tentaram te ferir ficaram presas no mesmo lugar, enquanto você construiu, evoluiu e floresceu. Essa é a justiça silenciosa da vida. Quem fere se perde, quem resiste floresce. Viva de tal forma que sua caminhada seja inquestionável, que sua paz incomode, que sua disciplina impressione, que sua grandeza silencie. Porque no fim, não há melhor maneira de mostrar a pequenez de quem tentou te ferir do que crescer tanto que eles não consigam mais te alcançar. Se este conteúdo falou com você, não guarde só para si. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova reflexão. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa força. Escreva nos comentários qual dessas lições você vai aplicar hoje. E lembre-se, sua paz é sua maior vitória.